O Rigoletto é uma ópera de Verdi sobre um bufão. Um bobo da corte do Duque. Rigoletto era um corcunda. Ele trabalha para o Duque de Mantova. Um bom vivant, um homem que curte uma festa, uma orgia. Muito boêmio. E ele tem uma filha que ele guarda as 7 chaves. Que ele mantém presa em casa para protegê-la. E ela sai para ir só para a igreja. Da igreja para casa e de casa para a igreja. E lá o Duque a vê, a conhece. Ele passa a segui-la, vai atrás da menina e conquista a menina. E aí que arma-se a tragédia. Olá, eu sou Ligiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. O tema de hoje é a próxima ópera desta temporada, que estará em cartaz de 20 a 30 de julho. Rigoletto. 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 Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal, patrocínio Bradesco e CBMM. Numa luminosíssima sala da Praça das Artes, nós conversamos com o diretor artístico do Teatro Municipal, Hugo Pozzolo, e o diretor desta ópera, Jorge Tacla. Uma ópera sobre um bufão, primeira ópera feita na gestão de um diretor também de ópera, que é o Hugo Pozzolo, que é o novo diretor do Teatro Municipal de São Paulo. E a gente está aqui também com o Jorge Tacla, que é um nome impossível de se esquecer dentro do teatro musical brasileiro, né? Do teatro em geral. No teatro em geral, vai. Eu vou começar com uma pergunta bem ousada, de certa forma, para os dois. Por que uma pessoa deve ir à ópera em 2019? Para mim é cada vez mais importante que as pessoas venham à ópera, ao teatro, ao balé, ao circo, porque aos poucos a humanidade tem se afastado dela mesma, presa a uma pequena tela, quase que submissa, curvada a ela. Antes era a telona, depois a telinha, e agora a mini tela, né, na qual a gente fica preso no nosso dia. E as relações humanas têm mudado muito nos últimos tempos em função disso. Desde do surgimento das redes sociais, a gente vê como tem impacto na vida das pessoas, até de dissociação, de falta de contextualização das coisas. Então, quando a pessoa assistir um espetáculo cênico, em que ela está presente, onde ela sente mais do que ela pensa, onde ela vivencia aquele momento, ela está em interação com outros seres humanos, se apresentando ali ao vivo, correndo riscos, né? Na ópera, o risco de você acertar ou não acertar, e aquele desafio da virtuose de um cantor, daquela nota aguda da soprano, e como a gente vai se envolvendo com essa questão do risco e como a gente muda a maneira de contextualizar. São histórias importantes para a gente poder ver e rever a nossa própria vida. E eu acho que Rigoletto é uma das que traz uma história bastante contundente e que tem muito a ver com os dias de hoje. Com certeza. E quais são os pontos de comoção, assim, para uma pessoa que vive em 2019 e que vai vir assistir Rigoletto, assim, o que vocês observam? Eu acho que o Hugo falou uma coisa que é muito interessante, assim, que essa coisa do contato direto com a coisa humana, né? Esse encontro de seres humanos com outros seres humanos que não seja feito através de uma tela ou de uma telinha, essa coisa direta. E o que é interessante no Rigoletto é que são temas que, se você apresentasse só em teatro de prosa ou em televisão, hoje em dia seria muito delicado. Porque, enfim, fala de assédio sexual, de estupro, de corrupção, de machismo, de cárcere privado, seria um pouco pesado. E o que acontece numa ópera é que quando ela é baseada num bom texto de teatro, como no caso de Rigoletto, que é baseado no Le Roi s'amuse, do Victor Hugo, é que tem a música. E a música te permite de ver o lado humano. Então não fica uma coisa tão maniqueísta e não fica uma coisa tão violenta, porque estamos falando de seres humanos. E os paradoxos acabam sendo aflorados ou a gente acaba vendo eles com outros olhares, certamente. Com certeza, inclusive com o olhar do coração, porque a música ela vai direto no coração e a obra passa pelo coração antes de passar pelo intelecto. Porque também tem um outro lado, porque o bufão
é o bufão, ele faz rir a corte, né? E as pessoas esquecem um pouco na vida real, e enfim, temos um especialista aqui em termos de trabalho de palhaço, que o palhaço ele tem o lado cômico e o lado trágico, né? E todos os maiores atores do mundo, na realidade, são palhaços. Eu conversava muito isso com a Marília Pera, porque ela tinha, por exemplo, o lado muito cômico, e funcionava porque ela tinha o trágico, tanto que quando ela fazia comédia e tragédia era fantástico. Essa coisa do palhaço, nesse caso, que é o bufão, que está contratado para fazer rir a corte, com a música você vê todo o lado humano e você descobre todo o lado dramático da vida dele, que acaba se tornando uma tragédia porque tem o lado bufão. E, aliás, ele não é o primeiro bufão que vive uma experiência trágica em cena, né? Dentro de uma trama. São várias histórias de Pagliatti, né? Pagliatti, exatamente. Pagliatti é uma delas, acho que A comédia finita. Que é maravilhoso, que justamente e no teatro, você vê será o que lado... tem outros? Tem muitos, nossa. No teatro Tem diversos. E tem os palhaços que correm por fora de uma história e que complementam muito bem. O próprio Bobo do Lear é um personagem fundamental, porque essa visão do cômico e do lírico dado diante do poder. No caso do Lear, isso é bem forte. Existe na bufonaria e no Rigoletto, isso acaba encaixando muito bem. O palhaço ou a palhaçaria é uma arte grande na qual se divide em dois eixos. Um deles, a palhaçaria, o palhaço propriamente, como a gente conhece do circo e do teatro, e o bufão. Um trabalha e faz rir através da alegria, o palhaço, e outro faz rir através da dor, que é o bufão. Quando a dor é tratada de maneira a levar os outros a se comoverem com essa dor, a gente vai para o ambiente do trágico. Quando a gente trata da dor para levar as pessoas a rirem, a gente está tratando de bufonaria. Mas o personagem aqui é interessante porque ele é o bufão da origem, aquele bufão que é o chamado bobo da corte, aquele que trabalha para alegrar a corte. E ele é envolvido numa trama de traição, sedução e abuso, e na qual ele acaba sendo a maior vítima, né? A partir do momento que ele fez uma brincadeira, olha o que se desencadeia com ele na trajetória ao longo dessa ópera. E então, vítima da maldição, né? Mas já tem uma coisa trágica nos bufões daquela época, porque eles eram escolhidos em função de uma malformação física. Então, já de cara, já tem uma exclusão social. Uhum. As pessoas na época tinham superstição com corcunda, com perneta, enfim, com anões. Com qualquer deficiente, entendeu? Então, os bufões, o verdadeiro, o Triboulet, inclusive ele era meio anão também, o que era do François Ier. Então, é uma coisa muito pesada, ao mesmo tempo que ele é o bobo da corte, mas ele não tem outra opção, senão ele vai ficar na rua jogado num canto, porque as pessoas têm superstição, vão se afastar dele ou vão rir dele. Então, ele já tem uma maldição na vida dele. Que coisa. Porque não existe a possibilidade de inclusão social para ele. Não existe. A não ser fazer rir. A não ser fazer rir. E nós fomos convidados para tomar um cafezinho no camarim do maestro Roberto Minchuk. Como é que seria a diferença da recepção do público lá no La Fenice, quando essa ópera estreou, para hoje em dia? Como é que o público sente essa ópera? Como é que você percebe isso? O Rigoletto é, sem dúvida, uma das óperas mais populares, mais conhecidas de todas as óperas, né? Ela está lá junto com a Traviata, junto com a Aida, né? Que são as mais populares do Verdi, mas em seguida vem Rigoletto, até mais popular talvez do que Otelo. E o público recebeu muito bem, né? Apesar de ser uma música... O Verdi ele é sempre um compositor muito sofisticado. Nada é superficial com o Verdi. A música pode parecer simples, mas nas entrelinhas sempre tem uma complexidade muito abundante na peça dele. E não foi diferente com o Rigoletto, apesar de Rigoletto ter sido diferente de todas as óperas do Verdi. O Verdi adotou uma narração mais contínua e uma narração musical também mais contínua. Não é tão separada, dividida em áreas, em ensembles,
né? Então isso foi diferente das óperas anteriores, onde você tinha uma grande área do soprano, grande área do tenor e o público aplaude. Com o Rigoletto isso não acontece muito. Ele dá continuidade à trama, então o tempo da ópera é um tempo até um pouco mais rápido nesse sentido. Agora o público adorou, porque a música é deslumbrante, ela é tão bem escrita, a orquestração é sublime, né? Tudo faz tanto sentido, a história é bonita, é misteriosa, tem tudo, né? É uma ópera completa, como geralmente são as óperas do Verdi. Ele já entra um pouco nessa onda do Wagner, né? O Wagner já começava a fazer uma ópera que eliminava esse conceito das áreas e dos números individuais e fazia uma coisa muito continuada, né, na narração musical. Então o Verdi também incorpora esse jeito novo de escrever ópera. Minczuk está comemorando 25 anos de carreira. Quantas vezes você já regiu o Rigoletto? Rigoletto é a primeira vez. É a primeira vez? Eu já regi, enfim, muito outras óperas, né, do Verdi, do Puccini. O Rigoletto é a minha primeira produção. Já fiz, evidentemente, em concerto, né, todas as áreas mais famosas, mas é a minha primeira produção. Estou muito feliz, né, de estar trabalhando com o Tacla e com os nossos artistas aqui do teatro, que são fabulosos. Quais são os grandes desafios para o maestro nessa ópera? Assim? Olha, os desafios da ópera sempre são aqueles de você contar a história, né? Contar a história da melhor forma possível, de uma forma impactante, de você ser fiel à partitura, que é de uma perfeição incrível, e de você também ajudar os artistas, os cantores, a darem o seu melhor. Então, o desafio é de cada dia, cada ensaio, mas principalmente nas performances, nas récitas, de você justamente entender a necessidade dos solistas, que são os protagonistas, de você achar o tempo certo daquele momento para aquela área, naquela noite. É você, de fato, dar o tempo da obra literalmente, mas um tempo que seja natural para todos, né, que flui e deixa a obra sempre interessante. Porque a música pode ser muito chata também, e isso depende do maestro. Quais são os atributos da ópera que fazem com que a pessoa deva ir à ópera em 2019? Olha, o espetáculo aqui no Teatro Municipal, Rigoletto, é um espetáculo de beleza e de pura magia. Então, é um encanto você ver uma coisa dessa magnitude acontecendo ao vivo, né? A beleza da música, a beleza do cenário, a beleza dos figurinos, a história, que é uma história que inspira e que sempre nos causa reflexão. Então, tudo isso faz esse espetáculo um espetáculo único. Não existe seriado de Netflix que possa chegar perto de um espetáculo aqui no Municipal. Você pisa no Municipal, você já está num lugar diferenciado, e é um orgulho nosso, dos paulistanos e dos brasileiros. Então, essa experiência é uma experiência que não existe outra igual. Nós fomos bisbilhotar os ensaios e conversamos com alguns dos solistas. El Duca lo canté 40 veces aproximadamente. Dario Schmunk, tenor. ¿En Brasil alguna vez? La primera vez que canto en Brasil. ¿Y cómo? Nunca estuve ni siquiera de vacaciones en Brasil. No creo. Sí. Y bueno, Así ahora... que es más que una vacación. Es más que una vacación. Es vacación, trabajo y bueno, y disfrutar, trabajar con esta gente maravillosa en este lugar fantástico, ¿no? ¿Cuáles son las calidades de este Duca sin calidad? Todo pasa alrededor de él, pero él creo que no lo ve. Él está muy en su mundo, en su perversión a través del poder, en su manipulación. Es una persona manipuladora completamente. O sea, el manipular
los afectos a través del poder y a través del dinero y en realidad no le importa a nadie, solo él. Es una persona completamente egoísta, misógino, 100% misógino. Las mujeres y las personas en sí son objetos para él, no importa si son hombres o mujeres. Eso creo que es muy importante, no solo tiene a las mujeres como objetos, sino a las personas en sí. Todo es un objeto, todo es comprable. Pero tiene calidad vocales. ¿Es considerado el personaje más interesante para los tenores? ¿O? Bueno, es un personaje interesante a nivel vocal porque tiene mucho ímpetu, tiene mucha carga de sentimientos, va pasando por todos los sentimientos, pese a que no dentro de él, pero sí vocalmente. O sea, no en el personaje, pero sí vocalmente va pasando por muchos momentos distintos. En el área del segundo acto simula estar enamorado. Yo creo que él quiere sentirse enamorado, pero no lo está realmente. Nunca estuvo. Nunca estuvo enamorado, pero le gustaría estar enamorado. Es más una fantasía y una fantasía que él tiene, el estar enamorado, a realmente sentirlo. Porque, bueno, después esto dura nada, es como el Fausto, ¿no? Con Margarita, que cree estar enamorado y nada, después de una noche se van. Y esto es lo mismo, una vez que tiene a su presa, ya no le interesa más. Carla Cotini, soprano. É sua primeira Gilda. Quais são os desafios desse personagem, tanto vocais quanto em termos de encenação? Então, eu acho que os desafios primeiro que é a primeira vez que eu canto esse compositor, né, Verdi, que ele quer tudo da gente. Então ele quer uma técnica advanced, assim, que você tem que fazer coisas super difíceis no registro inteiro. O texto é forte, então ele pede muita interpretação dramática e é longo. Os períodos que eu entro e canto um tempão. Então, é bem desafiador, é realmente um repertório novo para mim. Eu estou me preparando de todas as maneiras possíveis e impossíveis, mas é realmente uma ópera que a gente tem que respeitar, não dá para subestimar nenhuma cena. Assim, essa vai ser fácil, não tem. Então, o mundo da Gilda é imenso, mas ele é interior. Ela não tem contato com o mundo externo. Então, e por isso até que ela se apaixona pelo Duque, né? Numa das vezes que ela vai à igreja. Porque todo domingo ele olha para ela, ele é um cara galanteador, ela não sabe. E nunca ninguém olhou para ela desse jeito, porque ela nunca olhou para ninguém praticamente. Ela só vê o pai e entre aspas, não é a babá dela, mas é a governanta da casa que o Rigoletto contrata para cuidar dela e não deixar ela sair. Então ela tem, eu vejo, e ela é muito corajosa, ela no fim das contas ela se mata pelo homem que ela ama, né? Que ela sabe que fica com outras. Então ela é uma mulher que decide uma coisa, vai lá e faz. Mas ao mesmo tempo ela não tem muita experiência de vida prática. Eu imagino que ela deva, na minha concepção da Gilda, ela deva ler muito na casa dela, ter muitas referências, um mundo interior muito grande, ela tem muitos momentos de silêncio. E eu imagino também que a Giovanna conte para ela bastante como é a vida lá fora, né? Até em cena agora no ensaio a gente estava vendo essa tentativa constante, né, de aproximação e a repulsão dela. Como é que é para você viver esse personagem que infelizmente acaba sendo tão ainda comum, né, na vida das mulheres do mundo todo? Eu acho que é muito sério. A gente tem que fazer isso com um compromisso muito, muito forte, ainda mais no caso da Gilda, que ela é abusada e ela protege o abusador no final, né? Ela tem como chama isso, um encantamento e uma romantização daquele homem, uma idealização daquele homem, e mesmo ele tendo abusado ela, e depois ela vendo ele com outras pessoas, ainda assim, a imagem que ela tem dele, o apaixonamento, a paixão, esse encantamento, essa idealização, não some da cabeça dela. Então, e termina em morte, né? Então eu acho que é bem claro, assim, a mensagem fica bem clara, né? Para as pessoas. E tem que ser feita com... Eu acho que às vezes o desafio é que, como ela é muito difícil vocalmente, as pessoas acabam ficando muito preocupadas com a técnica. E a parte interpretativa,
acaba ficando aquém do texto. O que a Carla Cotini faz para se preparar entre uma ópera e outra? Eu faço fono todos os dias, eu faço vocal massagem, eu faço yoga, eu faço exercício físico todo dia, vou na academia ou então vou correr. Tudo isso é super importante para você ter a mobilidade no palco, né? Agora, com a Gilda, eu brinco que eu tô de quarentena, porque como é a primeira vez que eu canto, eu tenho que tomar todos os cuidados possíveis mesmo. Não tem como sair para jantar no restaurante barulhento, não tem como beber nada, não tem como estar nessas rodas, né? Primeira vez que você faz o Rigoletto? É a primeira vez que vou debutar. Rodrigo Esteves, barítono. Como é que você está vivendo esse debuto rigoletístico? Olha, eu sempre tive muito respeito por esse papel, né? Porque, primeiro, que é muito difícil, né? São poucos barítonos que cantam, você necessita já uma certa experiência, não só vocal, mas de vida também. Porque é um personagem muito profundo e a interpretação dele é muito complexa, né? Tanto vocalmente como musicalmente e a parte dramática. Então eu fui estudando, quando me ofereceram aqui, eu já tinha o papel já mais ou menos estudado, porque eu sempre tive respeito, mas sempre dava uma olhadinha e tal, e não sei o quê. Então como me ofereceram, eu achei uma oportunidade boa, porque é um teatro que o público já me conhece, é no meu país, eu estou num elenco alternativo, né? Não vou estrear no dia 20, é o dia depois, então... Sei lá, foram uma série de circunstâncias que eu achei que seriam ideais para estrear, né? Depois, mas o que mais me preocupava, vamos dizer, entre aspas, era a parte da movimentação cênica, de fazer um corcunda, né? Como eu vou me mexer no palco, né? Como é que eu vou ficar curvado? E agora eu estou vendo nos ensaios que é duro pra caramba. É difícil. Como é que você sente musicalmente, vocalmente, essa questão da maldição? Ela acompanha o tempo todo como se fosse uma sombra a vida desse Rigoletto. Como é que ela vai se apoderando até vocalmente e também no corpo desse personagem? Exato, Mas musicalmente é a nota dó, é a nota da maldição. É dó, 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 o tempo todo. A ópera começa assim, com dó. Tum, 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 tum. É a nota da maldição. Então até quando eu fico até arrepiado quando eu escuto, porque eu me meto mesmo no personagem de uma tal maneira que às vezes tem que até controlar a emoção, né? Porque eu tenho que cantar e a voz tem que sair. Mas eu sinto na pele isso, né? É muito forte a música, muito. E a maldição que pega só no servo, né? No patrão não pega. Aquelas coisas, aquelas injustiças da vida que a gente vê até hoje em dia, né? Rodrigo, o que você faz para se preparar entre uma ópera e outra? Como é que você descansa? O que você faz na sua casa? Não tem assim, a coisa principal que eu sempre digo pro músico, o músico é como um atleta, né? Ele tem que ter a voz sempre em dia. Então, se você vem trabalhando com uma certa constância, é mais fácil, porque a voz está sempre lá. Então, você tem um treinamento mais ou menos diário, você tal, mas principalmente se alimentar bem e dormir bem. Dormir é fundamental. Voltamos agora para a nossa conversa com Jorge Tacla e Hugo Pozzolo. Tem alguns musicólogos e estudiosos que relacionam, pelo menos o início dessa ópera ao Don Giovanni, né? O Don Giovanni também é essa figura do Duque, que é esse homem com uma fome insaciável de mulheres e de conquistas, assim como o Don Giovanni, né? O Don Giovanni também é vítima de uma maldição, a última cena do Don Giovanni, né? Que chega o comendador. Aqui a gente, na verdade, é como se o comendador começasse a ópera, né? Porque a gente começa a ópera com uma cena leve, eles estão ali numa festa e de repente aparece esse homem querendo uma vingança, um pouco uma voz do comendador, de certa forma, vim aqui pela honra da minha filha, né? A honra, na verdade, sempre é a virgindade, né? Engraçado como se usa essa palavra honra, mas a verdade é a virgindade mesmo. Mas você falou uma coisa muito interessante, essa semelhança com Don Giovanni. Tem até semelhanças musicais no início da obra, na hora da maldição, na hora da abertura, enfim. Tem vários críticos musicais que falam que remete um pouco a Don Giovanni musicalmente. Mas a coisa da maldição, claro, total.
E acho que tem aí uma presença de uma visão que pertence à época e que infelizmente cruzou outras épocas, que é uma visão patriarcal, dessa proteção da honra ou da virgindade, que parece uma proteção ao feminino e na verdade é uma opressão. É uma prisão, e isso é simbolizado na própria obra, porque tem esse ambiente encerrada naquela casa, do aprisionamento, né? Eu acho que isso também na encenação do Tacla, isso está bem colocado e bem destacado. Ai, quero saber, Tacla, você pode contar já alguma coisinha? Eu não vou te contar nada. Vão lá, ainda tem alguns ingressos para comprar, muito poucos. Pouquíssimos ingressos, que eu já soube. Mas essa coisa da prisão da mulher vista, então, também literal, né? Essa mulher emprisionada, essa mulher, a Gilda, que na versão original, agora não me lembro o nome dela, acho que é Claire, não, é algum nome assim. Eu não lembro, no Victor Hugo não lembro. É uma Só lembro bem que o rei era François Ier e que o Rigoletto chamava Triboulet. E, aliás, é interessante isso, né? Porque quando o Verdi traz para a Itália, ele coloca o Duque de Mantova no lugar, né? Aliás, o Duque de Mantova que já tinha decaído, porque toda a família Gonzaga já tinha perdido a riqueza, né? Já tinha acontecido o saque de Mantova, então já era uma família em total decadência. E, de fato, dizem que o Duque de Mantova foi não depravado, mas era um bom vivão, né? Sim, assim. Total, completamente. Originalmente, inclusive, ele chamou a obra La Maledizione. E seria o rei, inclusive. Aí teve problemas de censura, como o próprio Victor Hugo teve, e depois ficou baseado no Frederico II Gonzaga, né? Frederico II, né? Frederico II Gonzaga, de que era o Duque de Mantova. É porque, na verdade, acho que o Verdi acaba fazendo um deboche com esse poder, que teve ascensão, por que vira esse o Duque? poder patriarcal, esse poder de nobre, que dominava, inclusive com esta visão extremamente... Hoje a gente sabe o machista, mas na época era super normal e comum, claro. Né? Se sequestrar uma mulher, por que não? Claro. Porque né, era natural isso. Isso não é um problema para a história. Tinha um preço se sequestrar uma Exato. mulher. Se arranjava tudo, ok, pode sequestrar. Talvez ele estivesse Tinha um dizendo preço em dinheiro, né? Talvez ele estivesse dizendo pro público italiano também, vejam só, não termina tão bem como aparece no final da ópera, porque o público italiano conhece bem o final da vida do Duque de Mantova, né? Historicamente. Então, ao colocar o Duque ali, talvez, claro, ele termina bem, termina cantando La Donna è mobile, feliz e vivo, mas talvez fosse um clin d'œil, assim, pro público dizendo, não termina tão bem assim, vejam bem. Não sei. Agora tá aqui a feminista falando, né? Não sei se é... Mas eu acho também para os dias de hoje funciona, né? Eu acho que terminar da maneira como termina e com essa canção que podia ter um símbolo oposto, eu acho que é um deboche, na verdade, em relação a esse tipo de visão que essa área tem na Donna è mobile. Agora, você falando isso, eu estou entendendo de uma outra maneira ao final, porque é realmente muito curioso. Você pega essa menina, virgem, uma garota de 15 anos, que acabou de chegar, porque ela não morava naquela cidade, e o Rigoletto ama ela, e faz 3 meses que ela voltou para ele, que a mãe dela morreu em outra cidade, e ele tranca ela em casa com uma dama de companhia, e tranca ela em casa para protegê-la. E ele realmente costuma levar meninas para o Duque, meninas igual dele. Aí tem a maledição, claro, vai recair sobre ele. Mas o que é interessante é que essa menina vê o Duque pela primeira vez, se apaixona, não sabe que é o Duque, aí mandam sequestrá-la, aí ele estupra ela. Eu acho que até que ela é vítima de um estupro coletivo, e aí o pai leva ela para ver se ela desiste do Duque, leva ela naquela taverna, no final fala, olha a pessoa que você ama como está. Ele está com outra prostituta, com mais uma, com mais outra, um monte. E brincando e cantando La Donna è mobile, né? A mulher é instável, como é que diz? Volúvel e tal. E tal e tudo, e ela fica desesperada e ela fala que ela continua amando ele. É a formação dela, é a educação. Exatamente. Tanto faz, o homem pode. E pior de tudo, e o pai falou, vou te vingar, eu vou matá-lo. Não, pai, não mata. Aí o pai dela fala, vai para casa, pega as tuas roupas, põe uma roupa de homem, foge da cidade. Põe uma roupa de homem. Atenção. Põe uma roupa de homem, fuja, vai embora, que eu vou matá-lo.
ela vai para casa, se troca, põe uma roupa de homem e volta sem o pai saber. E não conta o final, porque agora as pessoas não vão na ópera, tô brincando. E ela deixa que matem ela para que não matem aquele homem que já fez isso com ela, que é um devasso, que é um bandido, né? Um corrupto, tudo que você pode imaginar de pior, machista, sexista e tudo, e que machucou-a, entendeu? Porque não foi uma coisa assim Ela não suave. tem a menor consciência de E ela se mata por ele, para ele não morrer. Ou também se É uma mata loucura. ou se deixa matar porque E é aí que eu falo insustentável a Talvez situação a de ter vergonha, sido estuprada e a vergonha e que condição ela colocava. Ela né? ama ele, ela Ama. continua amando ele mesmo morrendo. Por isso que eu acho interessante essa coisa que você falou do sentido do La Donna Immobile no final. Entendeu? Que ele continua cantando e a dona Immobile faz sentido. Quando você for assistir, você vai entender. Então, ele não tem necessariamente um final feliz. Exato. Mas essa área tem um final feliz. Essa que ficou uma das áreas, talvez, das 5 áreas de ópera mais conhecidas da história da humanidade. E o Verdi proibiu que o elenco e que o pessoal da equipe cantarolasse pelas ruas de Veneza durante os ensaios. E diz na Gazeta de Veneza, né, do dia seguinte, que as pessoas saíram cantando a área. Imediatamente. Ou seja, é muito curioso que a área que a gente considera... Claro, é belíssima como área, mas é uma área sexista, né? Uma área que tem uma mensagem... É terrível que essa mensagem tenha sido cantarolada por aí, né? E até hoje segue sendo cantarolada em outras versões já, né? Talvez, assim, outras versões que também... Eu conheço ela desde a minha infância, porque eu lembro que tinha um desenho animado de Tom e Jerry, que e onde eles cantavam isso, de uma maneira cômica, óbvio. Então, para dizer, já tinha entrado, e a outra área também, cara, o nome que ela canta. Que ela canta. Não é assim, gente. Mas no desenho animado era assim, então elas entraram realmente no gosto popular e continuam lá. É incrível como um compositor sabe quando ele cria aquela canção chiclete, o hit parade, né? Ele conseguiu definir, ele já sabia, né? Agora, a questão do sexismo, né, na visão, a gente tem que enxergar isso historicamente, né? Para não achar que você está fazendo a ópera com o sentido daquele personagem. Exato, claro. Você está expondo o personagem àquela condição humana na qual você enxerga aquele conflito. E isso que é bom do público ver. Ninguém está a favor dessa questão, né, do personagem. É exatamente, está expondo esse personagem para enxergar ao grau de absurdo em que chega a ponto dela se matar. É nesse sentido que eu falo que ela morre quase como um sacrifício por tudo aquilo que passou, né? Entendo o final feliz, mas chega neste ponto em que não há outra saída a não ser morrer como homem do que o conflito entre a paixão, ela ter sido abusada. Isso é muito simbólico e ninguém está aqui defendendo a ideia do personagem que abusou, né? Então é legal deixar isso claro, porque hoje em dia as coisas são muito controversas, a gente precisa saber ter a leitura sobre aquela obra, que é uma obra consagrada e que diz muito pra gente sobre o que significou essa época e o que significa hoje ainda esse tipo de conduta, né? E ela já foi escrita logo de cara e composta como uma crítica social. Então, a obra é isso. Também. Em todos os níveis, seja políticos, sociais, humanos. Eu queria perguntar um pouquinho para vocês, na verdade, especialmente para o Hugo, assim, sobre os caminhos curatoriais, assim, por onde que a gente vai caminhar nesse teatro. E agora também na Praça das Artes, né, que tem recebido eventos e shows e situações incríveis. Bom, quando eu cheguei na direção artística, já tinha uma definição a respeito de Rigoletto, que me entusiasmou bastante. Foi você que bateu o martelo, quero o Rigoletto. E a gente manteve o Rigoletto, enfim, porque evidentemente é uma obra consagrada, importante, tinha a direção do Tacla, que isso já era um direcionamento de uma qualidade, de uma visão estética fundamental para a ópera hoje. E aí cheguei com a proposta de colocar o teatro
mais aberto para o público da cidade, que a cidade consiga reconhecer esse palco como seu e, ao mesmo tempo, também depois fazer um trabalho de levar o que é produzido no municipal, que tem alta qualidade, grandes corpos artísticos, né? A gente tem o Coro Lírico que está nessa ópera, a gente tem a Orquestra Sinfônica Municipal, temos também o Coral Paulistano, nós temos o Balé da Cidade de São Paulo, temos o Quarteto, nós temos Orquestra Experimental, Orquestra Experimental de Repertório, Coral Paulistano, enfim. Maravilha. São vários artistas trabalhando aqui o tempo todo com excelência de qualidade, e isso precisa ir para fora. E também dar um respiro no teatro e abrir para outras linguagens. Então hoje a gente tem a última segunda-feira de cada mês teatro, e teatro feito a R$5 com peças que estão aí no circuito. Maravilhoso, já interrompendo, é incrível, quem não veio ainda se organize e venha. E também toda uma programação aqui da Praça das Artes, com várias outras linguagens, e a gente também tem um projeto Novos Modernistas, está construindo aí um pensamento sobre a comemoração em 22 dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. A gente tem chamado linguagens diversas e representatividade, tem trazido aí espetáculos que misturam linguagens, circo com dança, dança com teatro, música, enfim, a fusão de linguagens e uma representação também de uma visão mais periférica, dando voz e vez a espaço tão nobre como o Teatro Municipal, a linguagens que ainda não tinham se apresentado no teatro, priorizando, e isso não tenho dúvida, de que essa é a maior casa de ópera do país, e a gente precisa estar focado nisso. Estamos trabalhando em vários projetos, inclusive projetos encomendados, porque o Teatro Municipal nunca encomendou uma ópera, então pela primeira vez a gente está encomendando uma ópera para o ano que vem, que será uma grande novidade. A gente não pode falar ainda. Esse diálogo eu não posso falar, mas a gente vai ter muito diálogo entre o que é contemporâneo e o que é consagrado. Vou buscar uma curva que sempre equilibre essas duas possibilidades, algo entre aquilo que seja uma proposta mais ousada, mais arriscada, e algo que trabalhe com aquele consagrado com excelência e qualidade, porque aí a gente consegue construir no público e naquele que também é conhecedor da ópera uma gama de possibilidades maiores de entendimento do significado da ópera. E, sem dúvida, também os concertos. Quer dizer, tem muita coisa para o municipal mostrar aí. Eu tenho certeza que a gente está num trabalho com envolvimento grande dos corpos artísticos e dos seus diretores, maestros, para que isso tenha uma explosão cada vez maior para a cidade. Um coração pulsante no centro da cidade de São Paulo, realmente, que é a inspiração desse teatro, né, para a cidade toda. Assim, ele está no centro de tudo e, ao mesmo tempo, e é incrível que ele esteja pulsando dessa forma. Eu fico super feliz. Eu acho assim. maravilhoso essa coisa que o Hugo está trazendo, e na verdade trazendo de volta, Exato. Que é o teatro municipal. Quando eu cheguei no Brasil em 1977, eu não fazia ainda ópera, mas eu lembro que eu apresentei umas 6, 7 ou 8 peças de teatro aqui no Municipal. Tinha as temporadas populares de dezembro, janeiro, fevereiro, naquela época, e todas as peças que faziam uma temporada, no final do ano, faziam uma temporada popular nos teatros da prefeitura, que eram Martins Pena, o Arthur Azevedo, o Paulo Herol, o João Caetano, e acabava no Municipal na última semana. Tinha uma peça terça e quarta e outra sábado e domingo, alguma coisa assim. Então a gente fazia as peças aqui todo ano. Era normal. Era normal o teatro. O teatro de prosa fazia parte da programação. Tinha a temporada de dança, a temporada de ópera, que a maioria não era produzidas aqui, eram temporadas de empresários, uma ou duas eram feitas aqui, mas o Hugo está me trazendo de novo o cheiro de pessoas que falam, que representam texto naquele palco também. Então isso, eu tinha muita saudade disso. É lindo. E inclusive, para quem frequenta o teatro muito, como eu, sou uma frequentadora assídua do teatro, assistindo especialmente as óperas, ver o teatro falado, o teatro de prosa aqui, é interessantíssimo, porque a gente tem a visão do teatro municipal e da própria arquitetura com outro ângulo. Cria esse outro ambiente, e a gente não pode esquecer, né? A Semana de Arte Moderna de 22 foi aqui no Teatro Municipal. Então, a diversidade de linguagens é importante. Ali na porta está escrito música e drama, está escrito na pedra. Está escrito drama, que é teatro, né? É teatro. Então, eu acho que é importante a gente manter, exatamente por um resgate de experiências que eu vivi, que veio essa ideia de recuperar o espaço do teatro. Isso não é em detrimento, porque eu sei que muitos especialistas na ópera ficaram preocupados com isso,
vai acabar a ópera? Não, a ópera só tende a ganhar com isso. Claro, mais porque público. novos públicos diferentes, que gostam de arte, que talvez não tenham tido a experiência da ópera, quando você entra em contato com o espaço e é assíduo nele, você acaba vendo as outras linguagens que você nem estava procurando. Eu fui fazer um exercício, ainda voltando ao Rigoletto, de ouvir os cantores que eu não conhecia desse elenco maravilhoso, e realmente eu ia anotar os pontos fortes, assim, para conversar com vocês, mas na verdade são todos maravilhosos. Olha, nós temos 2 Rigolettos, são 2 elencos diferentes. Não sei qual dos 2 é melhor, porque um é o Fabiano Veloz, é um grande cantor, que já fez vários Rigolettos, já cantou no Metropolitan. Aliás, ele é a cara do Rigoletto, eu achei assim, vendo, achei impressionante. Eu não acho muito elegante falar isso de um homem. Ele que não saiba. Não, ele é um ator extraordinário incrível, também. ele atuando. E eu trabalhei com ele nesse papel no Colón. Ele era primeiro elenco no Colón também. E o do segundo elenco, não gosta com o primeiro e o segundo elenco, enfim. O elenco dia 1, dia 2, enfim. Tem 2 elencos alternantes. O outro, que é o Rodrigo Esteves, está fazendo pela primeira vez. Ele é um dos nossos maiores barítonos brasileiros, que mora fora do Brasil e está fazendo pela primeira vez. E nos ensaios, eu saio todo dia aos prantos de tão extraordinário que ele é, não só musicalmente e vocalmente, mas como ator e como composição física. É extraordinário, é emocionante. No caso de Gilda também, nós temos uma cantora russa maravilhosa que já fez esse papel, Olga Pudova, que é maravilhosa, e uma outra, Carla Cotini, brasileira, que também tem a chance de cantar esse papel pela primeira vez. Então, e é maravilhosa. E o Duca, nós temos o Fernando Portari, que é nosso primeiro tenor do Brasil, número 1, que comemora 30 anos. E no segundo elenco temos um argentino que também cantou comigo lá no Colón e que realmente é espetacular. Então, e todos os outros, e os Parafucili, que é o papel escrito para um baixo, que é nosso Luiz Otávio Faria. O Luiz Otávio Faria é maravilhoso, é realmente extraordinário. E Madalenas e tudo, realmente o elenco é extraordinário. Só queria te dizer uma coisinha em relação ao cenário e figurino. Isso é outra pergunta. Eu quero saber. Não, essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu não sabia se era segredo total ou se a gente já pode ter alguma ideia do que a gente vai ver. Porque a gente estava dizendo que é uma montagem que segue mais o classicismo, o tradicional. Tem que ficar muito claro que tem uma linha que você reconhece uma época, mas não é uma linha antiga, empoeirada, caretona. Não é nada disso. Porque o cenário, na realidade, ele é baseado no Palazzo di Te, que foi a residência, o palácio que o Duque de Mantova, que ele inaugurou, que criou. E então o Nicolas Boni, que é um cenógrafo genial com quem eu estou trabalhando pela 7ª vez, pegou elementos desse palácio e tem projeções animadas, tem umas coisas assim, realmente muito interessantes, e ele inverteu um pouco o sentido das coisas, assim, destruiu. Então há uma releitura que mostra um pouco a desestruturação, a decadência. Ele pegou, por exemplo, um elemento de uma escultura que é o Rapto das Sabinas, do Gian Bologna, que era o grande escultor italiano de origem francesa daquela época, e pegou um elemento onde a gente vê, na realidade, na escultura, dos homens que está raptando e vão estuprar todas as Sabinas, e embaixo tem um velho que está fazendo um gesto de maledição. E é este detalhe desse velho que ele ampliou e fez uma escultura monumental em cena. Então é uma releitura de elementos da época. E eu fiz questão de manter para os atores, os seres humanos, a roupa da época. Então, o Fábio Namatame compôs um quadro absolutamente maravilhoso, com roupas lindas, luxuosas, bem feitas, rigorosamente de época. Então, isso é muito interessante, esse contraste, para nos transportar um pouco naquela época. Tem esta magia do real com um olhar um pouquinho mais contemporâneo. E a chance também de sair um pouquinho de 2019 e voar para outros tempos, né? Claro, que essa é a magia do teatro. Claro. Agora um convite final
musical de vocês dois para o público. Se é que ainda restam ingressos, mas sempre tem, né? Alguma chance da pessoa entrar ainda de última hora, será? Olha, eu vou dizer que a gente está praticamente lotado. Corram, tem pouquíssimos ingressos à venda. Mas eu tenho ainda alguns ingressos que eu ganhei que eu posso fazer um preço bom para vocês. Olha! Me procurem. Olha o sotaque do Tacla. A gente faz preço bom no Lojinha. Nós não turca. Queria dizer uma coisa importantíssima, é que a participação do Lírico, que é o nosso coro voltado à ópera, nesse ano comemora 80 anos. Então a gente está numa comemoração importantíssima do coro lírico, né? Que aí, junto com a Orquestra Sinfônica Municipal, está apresentando esse espetáculo Rigoletto com esses solistas convidados todos, que é realmente uma oportunidade raríssima da gente ver alta qualidade em ópera, equivalente ao que tem em qualquer grande casa de ópera no mundo, a gente tem aqui em São Paulo. E isso é realmente uma coisa muito boa, muito bonita e muito forte. Estamos agora nas escadarias do Teatro Municipal e vamos perguntar às pessoas como é que é mesmo aquela área. Este podcast tem apresentação, roteiro e direção de Ligiana Costa. A gravação e a edição são de Felipe Caldo. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal, equipe criativa e equipe de produção da ópera Rigoletto. Um agradecimento especial aos nossos entrevistados Hugo Pozzolo, Roberto Minchuk e Jorge Tacla, e também todos os cantores e artistas dessa produção. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Patrocínio Bradesco e CBMM. São Paulo, capital da cultura. Realização: Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.